Graça e paz, meus irmãos e amigos. Sejam bem-vindos ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série As Bem-aventuranças. No primeiro vídeo nós falamos sobre bem-aventurados os pobres de espírito. No segundo, refletimos sobre bem-aventurados os que choram. E agora, chegamos ao terceiro ensino de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas aqui está algo que precisa ser entendido. O que Jesus chama de mansidão não é o que o mundo entende como fraqueza. Pelo contrário, existe uma força aqui que poucos realmente compreenderam. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Esse versículo confronta diretamente o espírito deste mundo. E isso gera impacto. Essa afirmação de Jesus confronta completamente os valores deste mundo. Porque vivemos em uma cultura onde a força é sinônimo de imposição. Onde vencer significa dominar. E onde ceder é visto como fraqueza. Mas Jesus declara bem-aventurado justamente aquele que não vive reagindo. Então, a pergunta é: o que é, de fato, ser manso segundo a Bíblia? Biblicamente, mansidão é força submetida à vontade de Deus. A maioria das pessoas acha que ser manso é ser fraco. Mas Jesus está dizendo exatamente o contrário. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. E é exatamente isto que nós vamos entender agora à luz da palavra de Deus. Vivemos em um mundo onde quem grita mais alto parece mais forte. Onde quem reage, ataca e se opõe é visto como vencedor. Mas então Jesus olha para todos e diz algo que parece absurdo. Bem-aventurados os mansos. Como assim? Será que ser manso é ser fraco? Ou será que existe uma força que poucos entenderam até hoje? A palavra manso, no original grego, não significa fraqueza. Ela descreve alguém que tem força, mas está sob controle. Era usada, inclusive, para um cavalo selvagem que foi domado. Ele continua forte, mas agora é governado. Não é ausência de reação, é domínio sobre a reação. A Bíblia nunca trata a mansidão como passividade. Jesus disse em Mateus 11 e 29, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não está apenas fazendo uma declaração sobre seu caráter. Ele está fazendo um convite para discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo. No contexto judaico, o jugo representava ensino, submissão e direção. Ou seja, Jesus está dizendo: submetam-se ao meu governo
a minha forma de viver. Aprendei de mim. Aqui não é apenas ouvir, é imitar. É um chamado para um aprendizado prático, relacional e contínuo. Porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, aqui, não fala de fraqueza. Fala de força sob controle, completamente rendida à vontade do Pai. E humilde de coração, aponta para a disposição interior de Cristo. Ele, sendo Senhor, não se impõe. Ele se entrega. Ou seja, Jesus não apenas ensina mansidão, ele é o padrão da mansidão. E o mais profundo disso tudo é, ele não manda você ser manso sozinho. Ele diz, aprenda de mim. Porque a verdadeira mansidão não nasce do esforço humano, nasce do relacionamento com Cristo. E o resultado desse processo é claro no final do versículo. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, a alma só encontra descanso quando o coração aprende a se submeter ao governo de Cristo. Mas esse mesmo Jesus que disse ser manso, em Mateus, capítulo 11, versículo 29, confrontou os fariseus de forma direta. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Em Mateus capítulo 23, versículo 13. Ele expulsou os cambistas do templo e, tendo feito um azorrangue de cordas, expulsou todos do templo. João capítulo 2, versículo 15. E chamou o pecado pelo nome, sem relativizar. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. Ou seja, a mansidão de Jesus nunca foi omissão, foi santidade com domínio. E aqui está o ponto que muitos não entendem. Jesus nunca pecou na forma de reagir, mas também nunca se omitiu diante do erro. Porque mansidão não é ausência de confronto, é confronto sem pecado. Não é fraqueza diante do erro, é firmeza governada pela justiça de Deus. Quem confunde mansidão com passividade ainda não entendeu o caráter de Cristo. Isso significa que a mansidão não é falta de posicionamento, é posicionamento sem pecado. Se você perde o controle com facilidade, se responde no impulso, se precisa sempre ter a última palavra, isso não é personalidade forte. A Bíblia não chama isso de força, chama de falta de domínio. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Quem não governa a si mesmo, já perdeu antes mesmo de qualquer discussão começar. Isso não é firmeza, é descontrole. E, segundo Gálatas, capítulo 5, versículo 23, mansidão é fruto do Espírito, não é uma sugestão para alguns. É evidência de quem realmente é guiado por Deus. Porque onde o Espírito governa,
há controle. E onde não há domínio próprio, há um coração que ainda não foi plenamente submetido. O religioso reage por impulso. O tolo dá vazão à sua ira. Provérbios capítulo 29, versículo 11. O verdadeiro cristão responde com domínio. O homem paciente é melhor do que o guerreiro, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, versículo 32. O religioso precisa provar que está certo, procurando estabelecer a sua própria justiça. Romanos capítulo 10, versículo 3. O cristão confia que Deus é quem justifica. É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. O religioso se exalta. Aquele que se exalta será humilhado. Lucas capítulo 14, versículo 11. O manso permanece firme, sem precisar se impor. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se qualquer palavra te tira do controle, se qualquer crítica te faz explodir, se você precisa vencer toda discussão, talvez você não esteja vivendo mansidão. Talvez esteja vivendo orgulho disfarçado. Mansidão não é fraqueza. É a prova de que Deus governa o seu interior. O forte, segundo o mundo, é aquele que domina os outros. Mas segundo Deus, forte é aquele que domina a si mesmo. Mansidão, na Bíblia, não é passividade. É controle interior. É alguém que poderia reagir, mas escolhe confiar em Deus. Jesus foi manso e mesmo assim confrontou, ensinou e venceu. Controla emoções, evita decisões impulsivas, demonstra confiança em Deus. E há uma promessa neste versículo de Mateus, capítulo 5, versículo 5, que é: herdarão a terra. Isso fala de autoridade espiritual, estabilidade, recompensa de Deus. Enquanto o mundo luta para conquistar, o manso recebe a promessa poderosa: herdarão a terra. Essa promessa não é sobre conquista humana, é sobre herança divina. Jesus está ecoando o Salmo 37, versículo 11. Mas os mansos herdarão a terra. Ou seja, não se trata de tomar, mas de receber. Biblicamente, isso aponta para estabilidade espiritual em um mundo instável. Pensa em Deus, mesmo em meio ao caos. Herança no reino, preparada por Deus. Enquanto o mundo vive pela lógica da conquista, Deus opera pela lógica da herança. Quem tenta tomar pela força, vive em ansiedade. Mas quem confia, descansa na promessa. O manso não precisa disputar espaço, porque Deus já determinou o seu lugar. Ser manso não é perder, é saber que você não precisa vencer tudo agora, porque Deus
já está no controle de tudo. No fim, não são os que gritam mais alto que permanecem. São os que aprenderam a confiar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa promessa não é sobre conquista humana, é sobre herança divina. Jesus não está apresentando uma estratégia de sucesso. Ele está revelando um princípio do reino. Ele ecoa o que já havia sido declarado, mas os mansos herdarão a terra. Em Salmo 37, versículo 11. Não se trata de tomar, mas de receber. Quem vive tentando tomar pela força, vive em constante ansiedade. Mas quem confia na soberania de Deus, vive em descanso. Não são os que lutam por posição que permanecem, mas os que aprenderam a depender de Deus. O manso não precisa provar nada para ninguém, porque já está seguro naquilo que Deus prometeu. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam uma constante na sua vida, nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, Deus assim permitindo.